Sabe aquele dia seguinte ao treino de perna? Pois é, aquele em que descer uma escada parece uma missão impossível. Essa dorzinha muscular que aparece 1 ou 2 dias depois do esforço é super comum. Mas a pergunta que fica é, será que a gente precisa mesmo passar por isso? Ou melhor, existe um jeito de acelerar a recuperação que realmente funcione? Olha, se a gente for procurar, vai encontrar de tudo. Gente que jura pelo banho de gelo, gente que não abre mão do alongamento, tem as roupas de compressão, é conselho que não acaba mais. Mas e a ciência? O que ela tem a dizer sobre isso? Bom, para acabar de vez com essa confusão toda, um grupo de cientistas fez uma revisão gigantesca de tudo que já foi pesquisado, para dar uma resposta, sabe? Uma resposta definitiva. Então, vamos começar pelo começo. Para a gente poder resolver um problema, primeiro a gente precisa entender quem é o nosso adversário. E nesse caso, ele tem nome e sobrenome: dor muscular de início tardio, ou como os cientistas chamam, DOMS. É exatamente aquela dor que costuma dar as caras 1 ou 2 dias depois de um treino mais pesado. Basicamente, o que acontece é o seguinte: o exercício causa umas microlesões nas fibras dos músculos. E aí, vem a inflamação, que é uma resposta natural do corpo. O ponto é que essa dor, a DOMS, não é só um incômodo, sabe? Ela pode atrapalhar o desempenho no próximo treino e, pior, até aumentar o risco de uma lesão. Por isso, é tão importante achar um jeito de se recuperar bem. Ok, mas como é que se acha uma resposta confiável no meio de tanto palpite? A ciência tem uma ferramenta incrível para isso, que se chama meta-análise. Pensa assim, é como se fosse um super estudo. Em vez de fazer um experimento novo, os pesquisadores pegam os resultados de dezenas de outros estudos que já existem e juntam tudo para chegar a uma conclusão muito, mas muito mais forte. E o tamanho dessa análise aqui foi impressionante. Eles juntaram os dados de nada mais, nada menos que 99 estudos científicos de altíssima qualidade. O objetivo era claro, ter a visão mais completa e confiável possível sobre o que de fato ajuda e o que não ajuda em nada na recuperação dos músculos. E olha, o processo foi super rigoroso. Para você ter uma ideia, os pesquisadores começaram com quase 1.700 estudos na mão. Daí, eles foram aplicando um monte de filtros e critérios de qualidade até sobrarem só os melhores dos melhores. Isso garante que as conclusões que a gente vai ver agora são baseadas no que há de mais sólido na ciência. E aqui estão eles, os grandes competidores, as técnicas de recuperação mais famosas que foram colocadas à prova. Temos a massagem, as roupas de compressão, os famosos banhos de gelo, a recuperação ativa, tá tudo aí, até o bom e velho alongamento. A grande pergunta é, no final das contas, qual deles realmente funciona? E finalmente os resultados. Depois de analisar todos os dados daqueles 99 estudos, a ciência conseguiu apontar quem são os vencedores nessa batalha contra a dor muscular e o cansaço. Chegou a hora de descobrir quem subiu no pódio da recuperação. E os resultados são super claros. Dá uma olhada. A massagem aparece lá no topo, disparada com um efeito muito alto, tanto para diminuir a dor quanto o cansaço. Logo depois vem as roupas de compressão e a imersão na água, que também mostraram bons resultados. E uma coisa curiosa, a recuperação ativa, que é tipo um exercício leve, ajuda na dor, mas parece não fazer diferença nenhuma na sensação de cansaço. E para não deixar nenhuma dúvida, a própria conclusão do estudo crava: a massagem parece ser um método mais eficaz para reduzir a dor muscular tardia e a fadiga percebida. Ou seja, é a campeã indiscutível. E não só isso, ela também foi a melhor para diminuir os marcadores internos de dano muscular e de inflamação. Mas por que a massagem é tão boa? A ciência acredita que ela funciona em várias frentes. Primeiro, ela aumenta o fluxo de sangue para o músculo, o que ajuda a limpar a área. Além disso, ela ajuda a diminuir o inchaço. E o mais legal, parece que ela manda sinais químicos que reduzem a inflamação lá dentro do músculo. É como se ela atacasse o problema direto na raiz. As medalhas de prata e bronze, digamos assim, vão para as roupas de compressão e a imersão em água. Elas não são tão potentes quanto a massagem, mas com certeza são ótimas opções, com base científica forte para ajudar o corpo a se recuperar mais rápido. Agora um detalhe super importante. Quando o assunto é entrar na água, a temperatura é tudo. A ciência mostrou que a água fria, com 15 graus ou menos, tem um efeito bem positivo na redução da dor. Já a água quente, bom, ela não só não ajuda, como pode até piorar as coisas. Então, nessa disputa, o banho de gelo ganha de lavada do banho quente. Muito bem, agora vamos para a parte talvez mais polêmica e até a surpreendente dessa análise toda. Vamos falar dos métodos que, segundo essa montanha de evidências científicas, simplesmente não funcionam para aliviar a dor muscular depois do treino. E um deles é extremamente popular:
É isso mesmo, estamos falando do alongamento pós-treino. Por décadas a gente ouviu que tinha que alongar depois de treinar para não sentir dor. Só que essa superanálise descobriu algo chocante. O alongamento não tem nenhum impacto positivo significativo na redução da dor ou da fadiga. Na prática, para aliviar a dor do dia seguinte, alongar foi a mesma coisa que não fazer nada, simplesmente descansar. O recado da ciência aqui é bem direto e reto. Se o objetivo for reduzir a dor muscular do dia seguinte, não dá para contar com o alongamento pós-treino. O estudo até sugere que, em alguns casos, alongar logo depois do exercício pode até aumentar a dor num primeiro momento. Então tá, com todas essas informações na mesa, como é que fica o nosso plano de ação? O que fazer depois do próximo treino? Chegou a hora da gente transformar toda essa ciência num guia prático, direto ao ponto. O guia de recuperação, com base em ciência, ficaria mais ou menos assim. Passo número 1. Priorize a massagem. É a ferramenta mais poderosa que a gente tem contra a dor e o cansaço. Passo 2. Considere também usar roupas de compressão ou fazer uma imersão em água fria, lembrando, abaixo de 15 graus. E o passo 3, que talvez seja o mais difícil de mudar o hábito. Deixe de lado o alongamento depois do treino se o seu objetivo for diminuir a dor muscular. E é isso, a ciência vem e coloca a ordem na casa, mostrando um caminho claro. A recuperação pós-treino não precisa ser um jogo de adivinhação. Com todas essas evidências, a pergunta que realmente importa agora é: o que vai mudar na rotina de recuperação de muita gente a partir de hoje?